Galera, vamos começar falando sobre o São Paulo e algumas movimentações que podem mexer bastante com o elenco nos próximos meses. O tricolor está prestes a perder um goleiro, e não é qualquer jogador, é o Leandro, jovem promessa que foi muito comentado por ter feito gols nas categorias de base, algo que automaticamente gerou comparações com Rogério Ceni. Hoje, com 20 anos, ele ocupa a terceira posição na hierarquia do gol são paulino. Apesar da saída do Jandrei para o Juventude, Leandro não conseguiu assumir mais protagonismo. Rafael continua como titular absoluto, e a alternativa imediata e Leandro permanece como opção reserva. Com o contrato se encerrando em dezembro, ele já deixou claro que não pretende renovar e está de olho em oportunidades que garantam mais minutos de jogo. O clube, por sua vez, nem sequer tentou propor uma renovação, mostrando que a permanência do jovem não faz parte dos planos. Em agosto, houve uma oferta do Leixões, que terminou sendo barrada pelo São Paulo, mas a tendência agora é que não haja reviravolta. Falando em Rafael, o goleiro de 36 anos, que tem contrato até dezembro de 2027, caiu nas graças da torcida e admitiu a vontade de encerrar a carreira no tricolor. A ideia do São Paulo é estender o vínculo justamente pelo reconhecimento de sua qualidade e da postura assumida como titular, algo que não ocorria desde os tempos de Rogério Ceni. Para completar o cenário dos goleiros, Leandro, que chegou ao clube em 2019, teve destaque em 2022 com um gol de falta memorável, mas agora segue como reserva, buscando seu espaço em outro time. No meio dos assuntos do fim de semana, o destaque vai para Renan Lodi. O lateral, que estava no Al Hilal da Arábia Saudita, desembarcou no Brasil e já acionou a justiça contra o clube saudita. Lodi busca a rescisão de contrato e o pagamento dos salários até junho de 2027, alegando que foi impedido de atuar na liga local. Ele só poderia jogar a Champions Asiática, um torneio muito restrito, e mesmo assim seria improvável ter oportunidades consistentes de jogo. A jurisprudência mostra casos semelhantes, incluindo decisões da FIFA que garantiram rescisão a atletas estrangeiros que foram impedidos de registro por limitações de clubes. O jogador agora aguarda a posição da entidade máxima do futebol e da corte arbitral do esporte para definir seu futuro. A prioridade dele, naturalmente, será um clube europeu, o que faz do Renan Lodi uma das opções mais interessantes do mercado neste momento. Falando em novidades do São Paulo, o clube já decidiu que não haverá mais contratações internacionais neste momento, enviando a lista de 3 jogadores para a próxima fase da Libertadores da América: Maílson, Rigoni e Rafael Toloi. No último jogo, vitória por 1-0 sobre o Botafogo, mesmo poupando alguns titulares, mostrando que o elenco tem opções e consegue se manter competitivo. Luan se destacou em campo e mostrou evolução depois de um período complicado fora do clube, enquanto Rigoni chamou atenção positivamente. Ferreira, outro atacante do tricolor, segue fora de combate por desconforto muscular, sendo dúvida para a próxima partida contra a LDU, mas isso não altera o planejamento de força do elenco. Ainda sobre o mercado, Enzo Dias, lateral argentino, será comprado em definitivo pelo São Paulo em 2026. O jogador, que veio por empréstimo do River Plate, já alcançou 41 partidas e, por contrato, atingindo 50% dos jogos, a obrigação de compra de $2 milhões será ativada. Vale lembrar que o tricolor já possui 10% do jogador e passará a deter 50% de seus direitos econômicos. Paralelamente, Galopo, que pertence ao São Paulo e está emprestado ao River, tem se destacado com 24 partidas, 6 gols e 1 assistência, o que deve gerar lucro na negociação final. A lógica é que Galopo seja vendido em definitivo, garantindo receita extra, enquanto o clube assegura a permanência de Enzo Dias no elenco. Outro ponto que chamou atenção no fim de semana foi a situação de Marcos Leonardo, também na Arábia Saudita. O atacante, contratado do Benfica por 40 milhões de euros, completou 22 anos, teoricamente, perderia o direito de atuar na vaga de sub-21. Mas 15 clubes pediram à Liga Saudita que jogadores contratados como sub-21 continuassem com esse status mesmo após completar 21 anos. Com aprovação, Marcos Leonardo poderá seguir atuando, o que elimina a necessidade de entrar na justiça, diferente do caso de Renan Lodi. Ele tem contrato até 2029 e, se aprovado o pedido, continuará jogando com a equipe,
ocupando uma vaga que tecnicamente seria de jogador jovem. Enquanto isso, no lado político do São Paulo, Carlos Belmonte, diretor de futebol desde o início da gestão de Júlio Casares, não será candidato à presidência na próxima eleição, prevista para dezembro de 2026. A relação entre Belmonte e Casares se deteriorou, criando um distanciamento grande entre o que é feito no Morumbi e o que acontece na Barra Funda. O futuro de Belmonte no cargo ainda é incerto, mas sua expectativa de suceder Casares foi descartada. As tratativas sobre quem será o candidato do atual presidente seguem em andamento, sem definições, e a intenção é evitar que política interna prejudique o departamento de futebol. Voltando ao campo, Oscar, que se recupera de fraturas em 3 vértebras lombares, iniciou a transição com o grupo, mas é pouco provável que esteja à disposição para a partida de ida contra a LDU, na altitude de Quito. O planejamento é que ele esteja pronto para o jogo de volta, no Morumbi, caso o São Paulo avance às semifinais da Libertadores. Essa cautela é necessária pelo histórico de lesões e pelo processo de recuperação, que exige atenção especial para evitar qualquer retrocesso no tratamento do meio-campista. Por fim, sobre reforços, Rigoni chega ao clube até dezembro de 2025 e terá seu contrato prorrogado automaticamente caso dispute pelo menos 12 partidas na temporada. A estratégia do São Paulo é manter o jogador apenas se ele for relevante na reta final da temporada, garantindo que sua contratação seja funcional e alinhada às necessidades do elenco, especialmente sob o comando do técnico Hernan Crespo, que solicitou sua chegada. Falando em bastidores do São Paulo, uma das movimentações mais comentadas do fim de semana envolve justamente o Renan Lodi. O lateral, que teve uma trajetória complicada na Arábia Saudita, desembarcou no Brasil acompanhado do seu empresário e já acionou a Justiça Esportiva, buscando a rescisão de contrato com o Al Hilal. A situação ganhou força porque ele não foi inscrito na liga local, ficando restrito apenas à Champions Asiática, torneio que, na prática, oferece poucas oportunidades de jogo. Lodi calcula que, mesmo que tivesse sido utilizado, disputaria no máximo 11 partidas em toda a temporada, o que não condiz com sua ambição de jogar regularmente. Com base em casos anteriores, tanto da FIFA quanto da Corte Arbitral do Esporte, a tendência é que ele consiga a liberação para escolher seu próximo destino. E o mais provável é que o jogador priorize clubes europeus, o que transformaria Lodi em um reforço de peso para qualquer equipe que consiga contratá-lo. Enquanto isso, no Morumbi, a situação do elenco segue evoluindo de forma estratégica. Enzo Dias, que chegou por empréstimo do River Plate, se firmou como titular absoluto e alcançou a marca que ativa a obrigação de compra. O contrato prevê que, se disputar metade dos jogos da temporada, o São Paulo terá de investir $2 milhões para adquirir 50% dos direitos econômicos. Paralelamente, Galopo, também ligado ao clube emprestado ao River, tem sido destaque com atuações consistentes, acumulando 24 partidas, 6 gols e uma assistência. A expectativa é que, ao fim da temporada, o tricolor consiga vender Galopo em definitivo, garantindo lucro financeiro e mantendo Enzo Dias no elenco, fortalecendo a lateral esquerda para os próximos anos. A negociação é inteligente e mostra como o clube vem planejando suas movimentações de mercado de forma calculada, pensando tanto em resultado esportivo quanto em retorno financeiro. No meio-campo, Wendel e Enzo Dias chamaram atenção durante a última partida. Os dois saíram mancando do gramado, gerando preocupação sobre possíveis lesões. O técnico Hernan Crespo precisou lidar com essa situação de forma imediata, realizando substituições estratégicas para não comprometer o rendimento do time. No fim do jogo, a imagem que ficou foi de companheirismo e profissionalismo, com ambos se abraçando e conversando sobre os desconfortos que sentiram. Situações como essa mostram a importância de ter um elenco preparado para lidar com imprevistos físicos, ainda mais quando se disputa competições como o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América ao mesmo tempo. Outro ponto importante envolve Marcos Leonardo, que teve uma situação parecida com a de Renan Lodi na Arábia Saudita. O atacante, contratado do Benfica por 40 milhões de euros, completou 22 anos, teoricamente, perderia o direito de atuar como sub-21. No entanto, uma mudança no regulamento do campeonato deve permitir que ele continue jogando normalmente, evitando a necessidade de entrar na justiça.
A lógica do Al Hilal e de outros clubes sauditas foi garantir que atletas jovens contratados antes de completarem 21 anos mantenham o direito de disputar competições como Sub-21 mesmo ao atingir a maioridade. Com isso, Marcos Leonardo segue sendo utilizado no elenco e seu contrato, que vai até 2029, será cumprido normalmente. No cenário político do clube, Carlos Belmonte, diretor de futebol desde a gestão de Júlio Casares, não será candidato à presidência em dezembro de 2026. A relação entre os dois se desgastou, criando um distanciamento cada vez maior entre o Morumbi e a Barra Funda. As movimentações políticas continuam em sigilo, com o objetivo de evitar que qualquer disputa eleitoral interfira no departamento de futebol. Belmonte, que era visto como o sucessor natural de Casares, agora está fora da disputa, e os nomes que podem surgir como candidatos ainda não foram definidos oficialmente. A atenção do clube é total para que o futebol não seja prejudicado durante o período pré-eleitoral. Falando em contratações, Emiliano Rigoni é outro ponto de destaque. O argentino chegou ao São Paulo depois de rescindir seu contrato no México e assinou vínculo até dezembro de 2025. O clube estruturou o contrato para que sua renovação automática dependa de desempenho. Se disputar pelo menos 12 partidas, ele terá o contrato prorrogado. A estratégia é clara: manter jogadores que realmente contribuam para a equipe e que sejam importantes nas fases decisivas da temporada. Rigoni, que já havia atuado pelo São Paulo em passagens anteriores sem grande destaque, agora tem a chance de se firmar com o aval do técnico Hernan Crespo, que solicitou sua contratação. Enquanto isso, o elenco tricolor segue mostrando força em campo. A vitória por 1-0 contra o Botafogo, mesmo com algumas ausências, reforça a ideia de que o São Paulo está preparado para encarar desafios tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. Jogadores como Luan e Rigoni se destacam, e a equipe demonstra coesão, mesmo lidando com lesões e a rotação de atletas. Ferreira segue como dúvida devido a um desconforto no músculo adutor, mas a tendência é que permaneça no grupo, já que o clube descarta sua saída em empréstimo. A manutenção do atacante reforça a ideia de que o tricolor quer contar com todas as peças disponíveis para a reta final da temporada. Oscar, que ainda se recupera de fraturas em 3 vértebras lombares, iniciou a fase de transição com o grupo. O meio-campista vem de um longo processo de recuperação e, apesar de estar liberado para atividades leves, é improvável que participe do jogo de ida contra a LDU, na altitude de Quito. A expectativa é que ele esteja pronto para a partida de volta, no Morumbi, garantindo presença na reta decisiva da Libertadores. Essa cautela é fundamental para evitar qualquer retrocesso e assegurar que o jogador volte com condição física plena. Por fim, o planejamento do São Paulo no mercado e no campo mostra um cuidado especial com cada detalhe. A manutenção de jovens talentos como Enzo Dias e Marcos Leonardo, a chegada de reforços pontuais como Rigoni e a gestão política interna com foco em preservar o futebol demonstram que o tricolor está construindo uma base sólida para os próximos anos. O clube equilibra resultados imediatos com estratégia de longo prazo, buscando consolidar um elenco competitivo e, ao mesmo tempo, preparar o futuro de forma sustentável. Está em busca de conteúdo de qualidade sobre o São Paulo? Então se inscreva agora no Fanático Tricolor. Não deixe de comentar sua opinião sobre os jogos e temas que você quer ver aqui no canal. Juntos, vamos fortalecer ainda mais essa paixão. A semana do futebol brasileiro foi sacudida por uma notícia que já está gerando conversas acaloradas em rodas de torcedores, rádios esportivos e redes sociais. A CBF confirmou a atribuição de mais 3 pontos ao São Paulo. Decisão que mexe diretamente com a tabela do Campeonato Brasileiro e reacende rumores sobre bastidores e favorecimentos. Oficialmente, a entidade máxima do futebol nacional ainda não detalhou todos os motivos, mas fontes próximas garantem que o episódio está ligado a um imbróglio jurídico envolvendo escalação irregular de um adversário. O que chama a atenção é o momento em que essa decisão chega. O São Paulo vinha brigando para se consolidar na parte de cima da tabela e, de repente, com esses 3 pontos extras, ganha fôlego novo na disputa. Para alguns críticos, o cenário abre espaço para questionamentos sobre equilíbrio esportivo. Já entre os tricolores, o clima é de festa, com ares de virada de chave na temporada. Pontinho que cai do céu também vale, brincam alguns torcedores nas redes.
Mas a confirmação da CBF, embora oficial, não encerra a polêmica. Nos corredores do futebol, o burburinho é de que outros clubes podem entrar com recursos, alegando que o regulamento não teria sido aplicado de maneira uniforme em situações passadas. Há quem enxergue até mesmo um possível efeito cascata, com mudanças futuras em resultados já consolidados. A incerteza alimenta ainda mais o debate. Teria o São Paulo sido beneficiado ou apenas reconhecido por um direito legítimo que lhe cabia? Enquanto os advogados discutem e os dirigentes trocam farpas nos bastidores, o time do Morumbi prefere focar no campo. Fontes internas garantem que a comissão técnica já trabalha o discurso para blindar o elenco, que ganhou um novo ânimo ao ver a tabela sorrir de repente. O rumor, no entanto, permanece no ar. Esses 3 pontos podem não apenas mudar a trajetória tricolor no campeonato, mas também abrir um precedente capaz de redefinir o rumo da competição. A torcida tricolor merece o melhor conteúdo. Inscreva-se no Fanático Tricolor, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Juntos, vamos celebrar cada conquista do nosso São Paulo. Vem fazer parte dessa jornada com a gente!